realmente só se recuperar e daqui a pouco ficar 100%. A gente continua falando sobre no estúdio. Nós vamos falar sobre uma iniciativa e a gente vai descobrir se essa iniciativa ela é boa mesmo. Que na semana passada, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, foi lançado um aparelho portátil de eletrocardiograma que ficará à venda nas farmácias brasileiras. Com isso, o exame ele poderá ser feito em casa. E quem vai nos explicar mais sobre essa iniciativa é o cardiologista José Leitão. Seja muito bem-vindo à Gazeta News e ao Gazeta News edição da manhã. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a participação. Vamos lá, doutor, por favor, eu queria primeiro começar entendendo e explicando para quem está nos assistindo. O que é o eletrocardiograma? É um exame realmente essencial quando a gente fala de coração? O eletrocardiograma nada mais é do que a avaliação da atividade elétrica do coração. Ele é um exame essencial e funciona mais ou menos como uma triagem. Através do eletrocardiograma, a gente consegue avaliar se o paciente tem algumas arritmias ou não, se esse paciente está tendo um infarto ou não, ou se esse paciente tem alguma doença estrutural no coração. Por ser um exame super simples, barato e de fácil acesso, uma iniciativa importantíssima, principalmente sendo realizado de forma correta. Ou seja, a gente conseguir realizar o eletrocardiograma dentro do domicílio, isso facilita muito. Por quê? Paciente, por exemplo, com infarto, a gente tem uma janela onde nós temos até 2 horas para transportar esse paciente para realizar uma angioplastia primária. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, tempo é vida, pensando em doenças cardiovasculares. Ou seja, quanto mais rápido esse diagnóstico, mais rápido o atendimento desse paciente. Era exatamente o que eu queria perguntar. Se a venda desses aparelhos portáteis vai ser uma boa iniciativa? Com certeza, de suma importância. Na verdade, a gente já tem o uso dos relógios. Sim. Algumas marcas, como o Apple Watch, como o próprio relógio da Samsung, onde você pode realizar um eletrocardiograma. Há vários trabalhos científicos que mostram que esses relógios podem salvar vidas. Inclusive, eu tenho um caso aqui de Alagoas. O eletrocardiograma, isso foi em 2021. Sim. O aparelho estava quebrado, a enfermeira colocou o Apple Watch e viu que o paciente estava com ataque cardíaco ventricular, realizou uma cardioversão elétrica e aí realizou depois com o próprio Apple Watch o eletro e salvou a vida do paciente. Caramba, olha só. Então, vai ser bom, né? Vai ser uma boa medida. Sem dúvida alguma. E quem fizer esse eletrocardiograma em casa, vai conseguir entender o que estiver ali de dados naquele exame, doutor? Isso é a importância do avanço na telemedicina. Provavelmente esse eletrocardiograma será enviado para uma central, onde será laudado, em média, em 2 horas, ou até mesmo por inteligência artificial. De toda forma, a gente tem que lembrar sempre que esse eletrocardiograma, como provavelmente ele não vai ser realizado de forma adequada, Sim. Precisa de um treinamento, ele serve como uma triagem, não necessariamente um eletrocardiograma confiável. Claro que com o avanço, assim como foram com os relógios, Sim. a tendência é melhorar a qualidade do exame. Mas acredito eu que o diagnóstico seja dado por inteligência artificial ou até mesmo por um médico à distância. Certo. E aí uma outra pergunta também que eu tinha pensado aqui para a gente esclarecer essa dúvida. É uma possibilidade, por exemplo, de aumentar a adesão a tratamentos cardíacos, né? Às vezes a pessoa não sabe que está passando por aquilo, talvez possa até descobrir através desse aparelho portátil, desse exame, e ali, a partir desse momento, dar início a esse tratamento cardíaco. Sem dúvida alguma. Por exemplo, tem um aparelho, normalmente a gente utiliza para algumas arritmias o Holter. Sim. Só que o Holter você fica monitorizado por 24 horas. Existe um outro aparelho que ele é bem mais caro, o acesso é bem mais difícil até mesmo para quem tem plano de saúde, que é o Looper, onde você coloca um aparelho embaixo do subcutâneo. Ou seja, com um eletrocardiograma em domicílio, eu consigo diagnosticar de uma forma bem mais barata e bem mais prática. Uhum. Isso vai facilitar muito, principalmente para os pacientes do SUS. Entre as condições que podem ser acompanhadas pelo eletrocardiograma está a fibrilação atrial. O que é isso, doutor? A fibrilação atrial nada mais é do que uma arritmia onde o átrio bate em uma frequência e o ventrículo em outra totalmente diferente. Como o átrio ele não consegue contrair porque ele está numa frequência muito alta, é como se o átrio tivesse uma frequência de 200 batimentos por segundo e a frequência ventricular em torno de 70, 80. Então, quando o paciente está em fibrilação atrial, ele não contrai o átrio, fazendo com que o sangue fique parado dentro do coração. E sangue parado significa a formação de coágulos. Ou seja, uma das principais, se não a principal causa de AVC isquêmico é justamente os eventos cardioembólicos. Então, o paciente que tem fibrilação atrial, e infelizmente, na maioria das vezes, ele não sabe que tem. Sim. Infelizmente, descobre quando já tem um evento, alguma lesão de órgão-alvo, que no caso é o cérebro, mas pode causar uma isquemia mesentérica. E como eu falei, de toda forma, infelizmente, na maioria das vezes é catastrófico.
E em relação às arritmias, né, quais que são os fatores de risco? Eles existem ou não? As arritmias, elas podem acontecer assim realmente do nada, como a gente costuma falar? Infelizmente, existem os pacientes onde o fator genético é de suma importância, como, por exemplo, síndrome de Brugada, displasia ritmogênica do ventrículo direito, ou seja, a gente precisa analisar o paciente como um todo. A história familiar é importante, mas a gente sabe que o tabagismo, obesidade, pressão alta, diabetes, pacientes que tiveram cirurgias cardíacas prévias, principalmente manipulação, troca de válvula, ele tem uma probabilidade maior de evoluir com algumas arritmias. Claro que a maioria das arritmias são benignas, mas, infelizmente, algumas podem cursar com morte súbita. O que é que a gente, então, pode deixar de mensagem para quem está nos acompanhando sobre, né, esse aparelho que deve passar a ser vendido nas farmácias, que já foi lançado semana passada, em que vai ser possível realizar um eletrocardiograma em casa? Eu acho que esse aparelho é mais indicado principalmente para os familiares, para as pessoas idosas que já possuem algum tipo de arritmia, que tem um risco cardiovascular aumentado e, principalmente, prevenção. A prevenção é o mais importante. A praticar atividade física de forma adequada, uma alimentação regrada voltada para o indivíduo e, como eu falei, se você já é hipertenso, tratar a pressão alta, se você já é diabético, tratar a diabetes. Tudo isso acaba corroborando para uma qualidade de vida melhor e redução do risco cardiovascular. Bom, esse então é o Dr. José Leitão, cardiologista, que veio nos explicar sobre essa medida que foi lançada semana passada e, é claro, a gente tinha que trazer mais informações para você que acompanha a Gazeta News. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Quem quiser mais informações, tirar alguma dúvida, como é que pode fazer? Pelo Instagram, @drjoseleitão, ou através dos consultórios. Eu atendo na Med Rádios Mangabeiras e no Hospital Arthur Ramos. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia. E você que está acompanhando aqui o Gazeta News, edição da manhã, nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta.